Então você tá querendo montar um PC Game e tá com o orçamento apertado e deu de cara com o tão falado kit Xeon, manos. E você não entende muito bem porque todo mundo fala desse cara e por que ele é tão baratinho. Será, manos, que esse processador que é lá de 2013, 2014 ainda pode ser relevante em 2024 para quem quer montar aquele PC baratinho para dar uma jogatina ou até mesmo para você, cara, que quer montar um PC Game aí para produtividade e trabalho? É justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui de hoje, onde eu vou te mostrar aqui algumas opções de Xeon bons para jogar e também para trabalho e produtividade. E é claro, mais importante, gastando bem pouquinho, né, mano? Eu sempre faço vídeo aqui pra galera testando vários tipos de processadores, principalmente Xeon, manos, mas eu ainda nunca tinha feito um vídeo aqui dando um panorama para vocês de qual que são os melhores Xeons aí para você jogar ou também para produtividade. E como muitos de vocês aí sempre tem dúvida, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você aí, galera, que tá procurando aí o seu PC Game baratinho. E esse vídeo aqui também já vai servir de parâmetros para outros vídeos no futuro que eu vou fazer para vocês, atualizando o preço e tudo mais, porque para vocês que ainda não sabem, o preço dos Xeons variam bastante por causa de dois motivos básicos, mano. O primeiro é simples, os Xeons são peças usadas, mano, são processadores sucata que eles vão ali para venda, né? E os chineses, eles vão lá, compram os servidores e a partir daí eles vendem as peças usadas, incluindo os processadores Xeon. Então depende muito da demanda de quanto que vai ter ali de processadores e de servidores sucateados para poder ter essa retirada de peças ali para poder fazer a venda. E o outro fator, manos, é a procura. Vocês aí, quem já lidar com Xeon aí há mais um tempinho, sabe que quando tem uma procura muito grande sobre um Xeon específico, ele acaba aumentando de preço. Isso é normal, né, galera? Acontece no mercado, quando você tem muita procura ali sobre um produto, ele tende de vez em quando ali a aumentar de preço. Isso às vezes acontece com os Xeons também. Então, para você que caiu aqui de paraquedas porque tá procurando aquele PC Gamer baratinho e deu de cara com o Xeon, eu sou o Igor, manos. Eu tenho aqui um canal de hardware no YouTube onde eu faço vários testes de hardware. A maioria dos vídeos são de testes de hardware e eu falo também sobre tecnologia. Então já não deixa de curtir aqui, seguir, manos, se você gosta de vídeos como esse, beleza? Só dando um resuminho aqui, para quem não conhece tanto de Xeon, manos, a plataforma X99, que é a plataforma aí mais conhecida por quem tá procurando aquele Xeon baratinho para jogar, ela tá completando agora em 2024 10 anos, galera. São 10 anos, manos. E vocês sabem que 10 anos, manos, em tecnologia é um tempo absurdo, galera. Porém, existe sim uma boa razão para os Xeons ainda serem relevantes nos dias de hoje. E basicamente a razão para isso, manos, é que quando os Xeons foram lançados V3 lá em 2014, eles foram lançados junto com os Intel de terceira geração e meio que entre 2014, 2018, 2019 ali, não tinha uma corrida desenfreada para poder melhorar muito a tecnologia dos processadores, então não mudava tanto assim de um ano para outro. Isso meio que começou a mudar um pouco ali quando surgiram os Ryzen ali lá no meio de 2017. Foi aí que começou a existir de novo ali uma concorrência forte entre a AMD e Intel, porque antes disso a Intel, manos, reinava ali, ó, tranquilona, sozinha na paz. Para vocês terem uma ideia, galera, um Core i7 de 7ª geração tinha no máximo 4 núcleos e 8 threads. A gente tá falando ali de um Core i7 7700K. E um i5 tinha só 4 núcleos e 4 threads, manos. Então assim, vocês verem, da terceira até a 7ª praticamente não teve uma evolução ali com relação a núcleos e threads. Daí, quando chegou ali 2017, a AMD lançou os primeiros Ryzens e foi aonde teve ali meio que o boom de núcleo e thread, galera. Porque basicamente a AMD lançou ali o Ryzen 1600, que tinha 6 núcleos, 12 threads. Daí logo em seguida a Intel malandramente foi lá, lançou a série 8000 dos Intel, também que tinha ali 6 núcleos, 12 threads nos Core i7 e nos Core i5 tinham ali 6 núcleos, 6 threads. Basicamente, sem concorrência, não tinha uma melhoria grande em termos de tecnologia. Só que do outro lado já tinha Xeon naquela época, manos, com 8, 10, 12, 18 núcleos. E o fato deles ainda darem conta hoje, galera, é muito porque a evolução do single core naquela época não foi tão frenética, tá? Hoje
hoje em dia até já tem uma evolução bastante grande aí, de 1 ano, 2 anos para outro. Porém, naquela época, naquele período ali onde não tinha tanta concorrência, não houve uma evolução tão grande de velocidade e de tecnologia de single core. E também outro fato é que os softwares, galera, os programas, eles não sabiam se utilizar de muitos núcleos. Então não tinha por que os processadores de desktop terem muitos núcleos, sendo que os próprios programas e os jogos também não conseguiam utilizar todos esses núcleos. Mas hoje, meio que isso já mudou. Os programas já sabem utilizar mais núcleos, os jogos estão se encaminhando para isso também. Então é por isso que hoje o Xeon, como tem bastante núcleo, ele ainda se mantém relevante. Não vamos cair na pegadinha de fazer comparação entre o Ryzen e o Ryzen 5000 ou Intel 12ª geração com o Xeon, porque não é uma comparação justa. Não me diga. E não é dessa forma que você tem que ver se o Xeon vale a pena ou não. Não tô sabendo. Pelo Xeon ser um processador de servidor, manos, ele leva mais em consideração estabilidade do que velocidade, galera. No desktop, meio que é o inverso, né? Você tem ali os processadores chegando a até 5 GHz hoje em dia, enquanto os Xeons, eles tinham ali frequência base de 2.6 e no máximo você viu o Xeon top aí com 3.8 GHz, 3.5, até alguns ali com 4 GHz, o que não chega nem perto da velocidade de frequência aí dos processadores mais atuais. E como eu sempre falo em todos os testes aqui jogando para vocês, galera, frequência realmente é importante, mano. Velocidade de frequência no single core faz diferença e isso deixa assim o Xeon de fato em desvantagem se a gente fizer essa comparação direta com os Ryzen aí de últimas gerações e também os Intels das últimas gerações que tem frequências aí, manos, exorbitante se você for comparar com o Xeon. Mas não é por isso que ele deixa a desejar, tá, galera? Ele ainda assim, mesmo com a frequência mais baixa, limita um pouquinho sim a taxa de FPS, porém eles ainda se saem muito bem hoje, tá? Principalmente se a gente leva em consideração a maior vantagem do Xeon, que é o preço, manos. Para você ter uma ideia de comparação, manos, hoje um Ryzen 5 5500, que não é nem o mais top, ele tá ali no intermediário, ele tá custando na faixa aí dos 550, 600 reais, dependendo do dia, sendo que um Xeon com a mesma contagem de núcleos e threads, que é 6 e 12, no caso do Ryzen 5500, ele vai custar ali, tipo um 2620 V3, custa na faixa dos seus 30 reais, manos. Então assim, quando você bota um do lado do outro, vai ter diferença de performance? Vai, mas a diferença do preço é muito grande. E você vai encontrar muita gente dizendo aí que não, que os Xeons não têm as tecnologias necessárias para poder rodar os jogos de hoje. Não! Balela, manos. Os jogos de hoje, as instruções que os jogos de hoje precisam para eles rodarem, manos, tem também nos processadores Xeon, tá? Inclusive eles têm outras instruções ali com relação à virtualização que processadores de desktop não têm. Então, com relação a isso, galera, se você ouvir isso por aí, fica tranquilo, fica de boa, que esse definitivamente não é um problema pro Xeon. Mas como nem tudo são flores, manos, eu diria que o único real calcanhar de Aquiles aqui do Xeon seria a questão do TPM 2.0. Essa é basicamente uma tecnologia de criptografia que ficou bastante conhecida aí quando saiu o Windows 11, porque o Windows 11, em teoria, ele só é instalado em hardware que é compatível com o TPM 2.0, e a gente tem o problema que as placas-mães que os chineses fazem lá para poder acomodar os Xeons, elas não têm suporte ao TPM 2.0. Só que existe de fato maneiras de burlar essa opção e você ainda assim consegue usar o Windows 11 sem o TPM 2.0. Porém, claro que se tiver algum software ali pra galera que joga Vavá aí, Valorant, sabe que é preciso ter o TPM 2.0 se você quiser jogar Valorant, mano. Se não tiver, não tem como. Então, se você é um cara que joga Valorant, melhor você instalar o Windows 10. Mas se você não joga Valorant, todos os outros jogos não tem nenhum que eu pelo menos conheça, sem ser o Valorant, que precise de TPM 2.0, então você consegue sim mudar uma instruçãozinha ali na hora de fazer a instalação do Windows 11 e instalar ele tranquilo ali sem o TPM 2.0. E outra coisa que eu vejo um monte de gente falando besteira, manos, é do consumo de energia. Galera, fato. Você vê aí, se você olhar o TDP máximo de alguns Xeons, você vai ver que eles chegam ali a 145 watts. Só que, para quem me acompanha aqui, manos, vocês vão ver sempre nos meus testes
que os Xeons, eles não consomem tanto assim nos jogos, cara. Eles ficam ali bem pareio com os Ryzen, com os Intel Core, fica basicamente a mesma coisa, galera. Aquele TDP máximo que vocês veem lá, 120, 135, 145, aquilo ali é se você estiver usando todos os núcleos, frequência máxima e tudo ao mesmo tempo. Daí aquele ali é o TDP máximo que ele consegue alcançar. Mas isso não significa que ele vai ficar usando aquele TDP máximo o tempo todo. Como o nome já diz ali, é TDP máximo. Quando ele tiver no máximo de uso, ele vai te usar aqueles 140, 130 watts ali de TDP. Mas, cara, a chance disso acontecer é rara demais, galera. E se for jogando, então, porra, é impossível, cara. Isso nunca, praticamente nunca vai acontecer com o Xeon, que tem bastante núcleo ali, beleza? A galera também fica preocupada com a questão da temperatura, muito por conta desse mito do TDP. Então, galera, o processador Xeon, ele é frio, tá? Ele não roda ali com uma temperatura muito alta. É claro que dependendo do Xeon, pode ser que a placa-mãe sim esquente um pouco mais, porque ele demanda um pouco mais de energia, mas aí se você botar um cooler low profile ali, que jogue o ar para baixo, a placa-mãe já fica de boa ali e também já dá uma esfriada ali nos VRMs. Mas o processador em si, cara, mais uma vez, quem vê os meus testes aqui, sabe que os Xeons não passam ali dos 50, 55 graus, manos. Raramente ele vai chegar um pouco mais próximo ali de 60, mas, cara, eu nem lembro se eu já vi alguns Xeons chegando ali a 60 graus. Eles ficam na casa dos 50 ali, às vezes até um pouco abaixo, bem de boa. Então vamos lá para a parte que eu tenho certeza que a maioria de vocês estava esperando, que são quais os melhores Xeon para jogos, manos. E galera, fato aqui, manos, o melhor Xeon para jogos sempre vai ser o mais barato que entrega mais. Essa é muito fácil. Isso é um fato, manos. Se você pagar muito caro num Xeon, tira todo o benefício do Xeon, que é justamente a relação custo-benefício, manos, que é pagar bem menos e ter uma performance legal. Para pagar muito caro no Xeon, é melhor então você ir com Ryzen ou então com Intel Core, que aí sim você vai estar pegando aí uma plataforma mais atual e você vai ter mais opções de upgrade. Então não faz sentido pagar muito no Xeon, já que você vai ter um sistema mais antigo. Então, manos, o ideal é sempre pagar o mais barato possível, beleza? Então eu vou listar 3 boas opções aqui para vocês, tá? Uma mais barata, uma mediana e uma mais topzinha ali, mas que ainda tá barato, fechou? O primeiro dessa lista é o Xeon E5 2630 V3, galera. Um cara de 8 núcleos, 16 threads, que eu já testei várias vezes aqui no canal, mano. Já testei ele com RX 580, RX 6600 e em todos eles, ele se saiu muito bem. E o melhor, cara, ele custa aí por volta de 26 a 28 reais, já com imposto incluso, o que deixa ele, cara, ali no topo do relação custo-benefício. Ele é o que entrega mais e custa menos. E ele sempre rodou os jogos tranquilo acima de 60 FPS, claro, com a determinada placa de vídeo que rode também acima de 60 FPS, ele vai tranquilamente conseguir tancar os jogos aí numa boa. O segundo dessa lista, Xeon 2666 V3, galera. Um carinha de 10 núcleos, 20 threads, e ele tem uma frequência máxima ali de boost de 3.5 GHz. O legal do 2666 é que ele já tem uma frequência base que é relativamente alta para um Xeon, que é ali de 2.9 GHz. Então, se você não quiser fazer lá o Unlock Turbo Boost, que é para fazer o processador trabalhar sempre ali na frequência mais alta, que no caso do 2666 é 3.5, ele ainda assim vai trabalhar numa frequência mais alta que o Xeon 2630, por exemplo, que fica ali na casa dos 2.4 GHz quando não está com Unlock Turbo Boost. Então, usando sem Unlock, ele ainda vai trabalhar ali na casa dos 2.9, 3 GHz, mas com Unlock ele trabalha ali na casa dos 3.5 GHz. Então, mesmo sem Unlock, ele de fato vai conseguir entregar aí uma performance bem legal. Eu já fiz teste com ele, então não deixa de olhar lá caso você ainda tenha dúvida de como que ele se performa nos jogos, fechou? E o último dessa lista é o Xeon 2697 V3, manos. Um carinha de 14 núcleos, 28 threads, e ele tem uma frequência máxima ali de 3.6 GHz. Ele tá custando aí na faixa dos 120 reais, que pra mim, cara, já é o máximo que quem quer realmente economizar com o Xeon pode pagar, manos. Mais que isso, eu já
fico ali com o pé atrás se realmente vai valer a pena. E galera, um dos pontos fortes desse 2697 V3, manos, é o cache L3, galera. Ele tem 35 megas de cache L3 e claro, como muitos de vocês já sabem, o cache L3 faz muita diferença nos jogos, manos. Como ele tem bastante núcleos e threads, ele acaba tendo mais cache L3. Então, partindo desse princípio, se você até vê aí os Ryzen X3D, por exemplo, que vieram, mano, revolucionando o mercado, justamente por conta do cache L3 ser muito alto. Então o 5700X3D, se você comparar ele com o 5700X, a diferença de performance é bem grande e justamente só por conta do cache L3 ser o triplo, mano. Mas cache L3 vai ajudar de fato e o 2697 V3 com os 35 MB de cache realmente faz diferença, manos. Um dos pontos que mais gera reclamação na galera que compra Xeon e depois dá algum problema é de fato placa-mãe, manos. Não saiam comprando a placa-mãe mais barata que vier na tua frente, porque isso realmente pode impactar a sua experiência com o Xeon. Principalmente se você for usar o 2666V3 ou o 2697, eles são um pouco mais parrudo, precisa de um VRM um pouquinho mais robusto. Então, manos, não adianta comprar uma placa-mãe mais barata possível. Elas já são baratas por si só, mas você tem que tomar alguns cuidados ali antes de comprar a placa-mãe. Então eu vou dar duas opções aqui de placa-mãe para vocês, beleza? Uma para você economizar e uma que você vai poder usar aí com qualquer Xeon, literalmente, sem se preocupar com nada, manos. A primeira delas, Machinist X99 PR9, manos, tá custando aí na faixa dos R$200, já com imposto incluso. Já trouxe aqui no canal, já fiz unboxing, já usei ela aqui em vários testes, ensinei a fazer o Unlock Turbo Boost nela, galera. É uma placa muito boa, tem um VRM bem legal. A única coisa que eu só aconselho para vocês, se for usar o Xeon 2666V3 ou 2697V3, é usar um cooler low profile, já para dar ali um ar nos VRMs, para dar uma esfriada ali, porque ela realmente meio que ela não sofre, mas ela precisa um pouquinho de mais refrigeração ali nos VRMs. Então esse é o único conselho que eu dou para vocês, caso vocês peguem uma Machinist X99 PR9 e um 2666V3, 2697V3 ou algum outro Xeon que demanda um pouquinho mais de energia ali dos VRMs. Agora, se tu quer uma placa-mãe parruda, manos, que realmente vai aguentar qualquer coisa, vai também na Machinist, só que a X99 MR9A. Também já trouxe aqui no canal, fiz unboxing, fiz Unlock Turbo Boost, já testei aqui diversas vezes com diversos Xeons e essa aqui não tem erro, manos. Pode usar com water cooler, pode usar com cooler low profile, cooler não low profile, que ela vai funcionar ali de boa e vai levar literalmente qualquer Xeon numa boa. E o diferencial dela é que ela tem mais slots PCI, ela tem mais slots ali NVMe também, então você pode usar ali mais de um SSD NVMe. E ela sempre tá em torno ali, manos, dos quase R$300, às vezes passa um pouquinho, só que ela sempre tem cupom de desconto, tá, galera? Então você sempre vai conseguir usar um cupomzinho ali e ela vai ficar beirando ali sempre os $50, tá? Então ela sempre vai ficar ali nessa casa dos R$300, já com imposto incluso, mas ela realmente é para você que, manos, não quer ter problema nenhum com relação à placa-mãe, porque ela é bem robusta de fato. Agora, para você que quer trabalhar produtividade aí com Xeon, manos, edição de vídeo, fazer trabalhos aí de CorelDRAW, fazer trabalhos aí de programação, agora eu vou listar aqui 3 opções de Xeon que melhor vai combinar aí pra galera que quer realmente utilizar esse sistema para trabalho e também às vezes para jogos, porque também vai acabar conseguindo jogar com eles também. O primeiro deles, Xeon 2680V3, um carinha de 12 núcleos, 24 threads, tem uma frequência ali de 3.3 GHz e até uma frequência considerável, só que o legal dele aqui é que ele tem bastante núcleos, bastante threads. Para trabalhos de produtividade, quanto mais núcleos e threads você tiver, melhor vai ser o desempenho aí dos softwares que demandam mais de multicore, fechou? Então o 2680V3 ele custa ali R$55, já com imposto incluso, então você vai pagar pouco e ainda vai ter bastante núcleos e threads aí
para fazer seus trabalhos. O segundo da lista a gente vai com o V4 dessa vez, que é o Xeon 2680 V4. Já fiz vários testes com ele, até recente inclusive, é um bom processador até para jogos também, só que como ele conta com 14 núcleos e 28 threads, de fato, manos, para multicore ele é bom demais, galera. Tem bastante núcleo para os programas utilizarem à vontade e ele chega numa frequência máxima ali de 3.3 GHz, beleza? Ele tá custando aí na faixa dos R$100 já com imposto, então ele nem tá tão caro assim, tá até com um valor razoável. E como eu falei, ele dá para usar tanto para trabalho, produtividade, quanto para jogos também. Não é o ideal para jogos, mas ele funciona muito bem também em jogos. Agora, se você quer gastar mais ainda para ter ainda mais performance e produtividade, eu vou recomendar para vocês o Xeon 2697A V4, galera. Esse é um cara que tem 16 núcleos, 32 threads, manos, e ainda tem uma frequência bem legal, que vai até 3.6 GHz. Esse aqui, manos, é o supra-sumo do Xeon aí para produtividade, galera. Ele vai te entregar bastante e você vai pagar na casa aí dos R$160 já com imposto, então realmente a relação custo-benefício dele é bem boa. E com relação à placa-mãe, manos, eu já indicaria para vocês, no caso de produtividade, já ir direto com a Machinist X99 MR9A, beleza? Ela já, como eu falei antes lá para jogos, ela é mais robusta, ela tem mais entradas PCI Express, mais entrada NVMe, então para quem está procurando produtividade, trabalho, faz sentido ter mais slots ali, ter mais robustez, para ter certeza que o sistema vai ficar o mais estável possível. E para não se alongar muito, manos, as outras peças você vai encontrar lá no meu site igornox.com. Lá você tem várias listas de peças, SSD, memória. Então, para não deixar o vídeo muito longo, essas outras peças vocês vão encontrar lá no site, fechou? Então, concluindo, galera, o Xeon, sim, ainda em 2024 é relevante para aquela galera que tá querendo montar um PC baratinho, orçamento apertado, ou então você quer montar um servidor de vídeo aí na sua casa, um servidor de câmera. Cara, o Xeon vai ficar muito tranquilo e você vai pagar pouco, mas ele ainda vai te entregar bastante ainda em 2024, galera. É claro que se os impostos aumentarem, mano, aí talvez a gente tenha que rever esse vídeo e ver como vai ficar, mas como tá nesse momento aqui do vídeo, ainda com os impostos como estão até os $50, ainda tá bem tranquilo e ainda vale a pena sim. E se você seguir essas dicas que eu dei aqui no vídeo, cara, pode ter certeza que você não vai ter problema com o Xeon que você for comprar, galera. Eu já comprei vários, nunca tive problema nenhum, zero, já uso mais de 3 anos aqui em casa, já fiz Hackintosh, já fiz servidor de vídeo, manos, e nunca tive problema nenhum, galera. Sempre funcionou de boa, é claro, sempre seguindo essas regrinhas aí para poder comprar o melhor hardware possível para realmente não ter problema. Porque como eu falei lá no início, a intenção é realmente pagar menos, cara, pagar o menos possível entregando o máximo possível. Essa, na minha visão, é a melhor característica do Xeon, mano, que é pagar pouco, sendo que ele entrega bastante. E galera, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha esclarecido aqui pra galera que ainda não conhecia muito bem do Xeon, não conhecia as características do Xeon, espero que eu tenha esclarecido o máximo possível aí pra vocês e dado uma luz se você deve ou não comprar o seu Xeon aí no precinho baratinho em 2024. E não esquece, se você ainda não curtiu, curte aqui, manos, me segue caso ainda não siga e deixa também aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você quer pegar um Xeon, manos, tá pensando em pegar um Xeon, não tá com dúvida, quer pegar um Intel Core Ryzen, deixa aqui nos comentários que eu sempre tô olhando aqui para responder vocês. E no mais, manos, não esquece, fiquem de boa aí no sofá, tamo juntos, valeu!